Olá, estamos de volta agora com a terceira aula da série Tratamento da Informação no Enem. Nessa aula, vamos abordar as medidas de tendência central. Como subtemas, trabalharemos moda, mediana e média. Esses são os nossos objetivos para essa aula. Esses conteúdos são conteúdos que caem numa quantidade bem grande nessas últimas provas. A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores. Então, merece aí um cuidado especial. Vamos lá. Primeiro, vamos tentar definir o que é tendência central. Então, a gente começa a tentar definir aí o que é uma tendência central, fazendo uma análise sobre o termo tendência, né? Então, se você vai num dicionário ou procura na internet, nos dicionários online, você vai ver a palavra tendência associada às palavras, por exemplo, propensão, inclinação e rumo, né? Existem outras, eu destaquei apenas essas três que vão ajudar a definir aí o que é uma tendência central. Beleza? Enfim, então, a gente pode definir a tendência central, uma medida de tendência central, como um valor único que tenta descrever as características de um conjunto de dados, identificando uma posição central dentro desse conjunto. Ou seja, uma vez identificada essa tendência central irá, para esse conjunto de valores, definir a sua propensão, a sua inclinação, o rumo, né, dessa variável que está sendo analisada. As medidas de tendência central que vamos estudar vão ser essas três: a moda, a média e a mediana. Ok? Então vamos lá. Começando pela moda. A gente define com muita facilidade a moda como sendo aquele valor da variável, considerando aí um determinado conjunto, que aparece com a maior frequência. Para isso, então, a gente vai ter que lembrar aí um pouquinho, né, do que é uma frequência, do que é uma distribuição de frequência, considerando um conjunto de dados quaisquer. Então, estamos partindo aqui desse conjunto A, com essa série de valores, para facilitar um pouquinho. Colocamos aqui numa tabela de distribuição de frequência. Então, a gente percebe que o conjunto A é um conjunto formado por valores de uma variável, né, e que admite os seguintes valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa variável A admite esse conjunto de valores, sendo que cada valor aparece numa certa quantidade de vezes, e é isso que chamamos de frequência. Então, por exemplo, o valor 1 aparece uma vez só, o valor 2 aparece duas vezes, o valor 3 vai aparecer 4 vezes, olha só, aqui, né? Então temos aqui o 3 aparecendo aqui, aqui, aqui e aqui, né? Então a frequência dele é 4 e assim sucessivamente. Então vamos observar aqui nessa coluna que apresenta as frequências de cada valor da variável, qual é aquele valor que aparece a maior frequência, né? Então 1, 2, 3, 4, 2, 5, 3, 1, 3, 1. Então a maior frequência está aqui, ó. Essa é a maior frequência. Então, o valor que aparece com a maior frequência é o 5. Então, nesse caso, a moda desse conjunto de valores vai ser o 5. Observa que a gente não precisou fazer cálculo algum, apenas identificar que o valor que vai aparecer aqui com a maior frequência é o 5. Se você coloca isso numa tabela de distribuição de frequência, vai facilitar consideravelmente essa visualização. Então, nesse caso, é apenas visualizar quem é esse valor, tá? E destacar ele, ok? Vamos lá. É claro que a moda, quando a gente estuda estatística, né, a gente vai ver a moda com essa definição simples que foi vista aqui, mas também a gente vai ver outros modelos matemáticos para cálculo da moda. Por exemplo, a moda de Pearson, a moda de King, a moda de Kisuber, né? Só que no caso do Enem, como o foco aqui do tratamento da informação, né, aborda os conteúdos no nível de ensino fundamental e médio, óbvio que a gente não vai, né, abordar essas outras formas de calcular a moda, né? E
sim, para deixar isso bem claro, destaquei aqui alguns problemas que envolvem o cálculo da moda ou a observação da moda, só para que vocês percebam como que isso cai e como é fácil resolver esse tipo de problema no ENAD. Vamos lá. Então, um primeiro exemplo aqui, a questão 164. Essa questão caiu na 164, vamos lembrar, eu estou sempre utilizando o caderno cinza, né? Então, prova de matemática, essa questão caiu no Enem 2016. Segundo dia, primeira aplicação. Então a questão diz o seguinte: ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros dos assessoristas durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Aí tem um quadrinho, né, mostrando exatamente do térreo até o 5º andar essa variação de quantas pessoas estavam no elevador, quantas entraram e quantas saíram, né? E aí o comando da questão diz o seguinte: com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então a gente precisa observar que nesse caso a variável que está sendo utilizada aí é exatamente número de pessoas no elevador, né? Montei aqui um quadrinho para deixar mais fácil aqui a observação desse total de pessoas. Então observa, num primeiro momento, entram 4 pessoas, não sai ninguém. A gente está no térreo, né? Então o elevador estava vazio, entraram 4 pessoas, saíram ninguém, beleza? Então o primeiro valor dessa variável é o 4. Quando ele vai para o primeiro andar, né? Entram 4 pessoas no elevador e saem 3. Então, tinham 4, entraram 4, ficaram 8. Saíram 3, final aqui ficou 5, ficaram 5 pessoas no elevador. Quando ele parte para o segundo andar, o que acontece? Entra uma pessoa, sai uma pessoa, ou seja, não houve variação alguma. O que entrou saiu, né? Então 5 novamente. No terceiro andar, entram 2, saem 2. Novamente não tem variação alguma. 5 aparece novamente. No quarto andar, entram 2 e não sai ninguém. Então 5 mais 2, 7. No quinto andar, entram 2 e saem 6. 7 mais 2, 9, menos 6, 3. Então observa, a gente vai ter aqui o seguinte conjunto de valores, né? Então vamos chamar aqui de A essa variável, pessoas no elevador, né? E esse conjunto vai ser formado pelos elementos 4, 5, 5, 5, 7 e 3, ok? Então, esses são os valores da variável número de pessoas no elevador. Eu não preciso montar o rol, não preciso organizar aqui em ordem crescente ou decrescente, porque já dá com muita facilidade para que a gente consiga observar aqui qual é o valor que mais se repete. Então, a frequência do 4 é 1, frequência do 5, 3, frequência do 7, 1, frequência do 3, 1. Ou seja, fica evidente aqui que o valor que mais se repete é o 5. Então a moda é 5. Belezinha? Então, resposta aqui, letra D. Ok? Bacana. Vamos para a próxima. Essa questão 174, caiu no Enem 2015. Diz o seguinte: uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Então tem um gráfico aí, observa que no eixo horizontal eu tenho as idades, no eixo vertical, frequência de ocorrência. Aí ele pergunta, qual a moda das idades em anos dos entrevistados? Beleza? Então, aqui basta a gente saber fazer a leitura desse gráfico, né? Então, observa, para facilitar, vamos montar aqui uma tabelinha, né? Então, aqui eu tenho as idades e aqui eu vou ter a frequência dessas idades. Então, quais são as idades? As idades são 9, 12 e 18 anos. Essas são as idades. E as frequências de cada idade dessa? E a gente vai olhar aqui para o gráfico.
Então, aqui é um gráfico de colunas, né? Na idade 9, eu tenho frequência 21. Na idade 12, eu tenho frequência 15. E na idade 18, eu tenho frequência 12. Ok? Então, qual é a maior frequência que a gente tem aqui? Óbvio, é só olhar para cá. Ó. A maior frequência é o 21. Quem tem essa maior frequência? O 9. Então, a moda das idades para essa distribuição vai ser o 9. Está aqui, letra A. Ok? Molezinha? Essa então, muito fácil, né? Olhar o gráfico, lembrar do conceito de moda e partir para o abraço. Vamos lá. Bom, mediana. Mediana também o conceito é bem simples, né? Então, a mediana é o termo central, né, de um rol de valores, ou a média dos dois termos centrais de um rol de valores. Aqui só tem assim duas características importantes que a gente precisa lembrar sempre para não correr risco e fazer uma besteira. Então, observe esse conjunto A. Conjunto A é um conjunto de dados brutos, vamos lembrar lá do conceito de conjunto de dados brutos, observa que não tem ordenamento aqui, né? Então, é um conjunto que tem 3, 6, 7, 8, 9 valores, ok? Beleza. Olha o conjunto B. O conjunto B tem 10 valores. Então, duas coisas importantes observar nesse conjunto A e nesse conjunto B. Primeiro, o conjunto A tem uma quantidade ímpar de valores, né? Então, vamos botar aqui. Aqui tem uma quantidade ímpar de valores. E aqui tem uma quantidade par de valores. Por que a diferença? Porque quando a gente tem uma quantidade ímpar de valores, eu garanto ter um único termo central. Quando a gente tem a quantidade par, eu não vou ter um único termo central, eu vou ter dois termos centrais. Ok? Então, nesse caso, vamos aqui organizar o rol. Né? O rol, nesse caso, vai ser o quê? Vamos organizar aqui. Vou botar do menor para o maior. Poderia ser do maior para o menor, não importa. O que eu não posso é errar a ordem. Então, coloquei o 1 aqui. Né? Vou colocar o 2, que aparece uma vez só. O 3 aparece duas vezes. Então, vou colocar 2, 3 aqui. Ó. 3 e 3. O 4. Beleza? O 5, que também aparece uma vez só. O 7 aparece duas vezes. Então, 7, 7. E o 8, estou riscando lá em cima para a gente não esquecer ninguém. Beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. Perfeito? Então, o que a gente pode fazer aqui? Nesse caso, eu nem precisaria fazer isso, mas caso você esteja trabalhando com um conjunto com uma quantidade maior de valores, a gente vai precisar fazer essa continha antes. Então, observa. O número de elementos desse conjunto é 9. Beleza? Se eu dividir isso por 2, eu vou encontrar 4,5. Ok? Então, quem é o inteiro maior, mais próximo aqui de 4,5? É o 5. Então, a mediana vai ser o quinto elemento desse rol. Beleza? Então, quem é o quinto elemento? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto elemento desse rol. Beleza? Então, a mediana, nesse caso, é o 4. Beleza? Então, só para lembrar, eu tenho uma quantidade ímpar de valores. Perfeito? Nesse caso, eu tenho um único termo central. Eu preciso identificar quem é esse termo central. Para isso, antes de qualquer coisa, eu preciso me certificar se esse conjunto está ordenado, se eu de fato tenho um rol de valores. Se não tiver, eu preciso organizar esse rol de valores para então identificar a posição do termo central e quem é esse termo central. Então, aqui a gente tem a posição. Beleza? É claro que para esse conjunto com 9 valores eu não precisaria fazer isso, né? Então, só poderia ficar contando né, tiram de cá, tiram de cá, tiram de cá, tiram de cá, até chegar ao termo central. Mas, caso a gente tenha uma quantidade muito grande de valores, é bom, né,
observar aqui a dica, né? Então, se você pega a quantidade de valores dividido por 2, você encontra um resultado não inteiro, obviamente. Pega o inteiro maior mais próximo, ele vai dar a posição do termo central. Toma cuidado, isso aqui é a posição do termo central. E quem é esse quinto elemento? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto elemento está aqui. Esse cara é a mediana. Beleza? Vamos ver aqui o conjunto B. Então, observa que o conjunto B tem 10 valores. Beleza? Vou organizar o rol da mesma maneira. Então, eu tenho 1, vou riscar aqui para não perder ninguém. Não tenho 2, mas eu tenho 3. Tenho mais 2, 3 aqui. Então, aqui, ó, cortei aqui. Não tenho 4, mas tenho 5. Ok? 7 que aparece 2 vezes. Eu tenho um 8 aqui e um 9. Ok? Então, confere aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Beleza? Então, observa, nesse caso, eu não vou ter um único termo central, eu vou ter 2 termos centrais. E como é que a gente vai identificar a posição desses termos centrais? Da mesma maneira que a gente fez lá em cima. Então, são 10 valores. Dividido por 2, eu vou ter 5. Isso significa que o quinto e o sexto valores serão os termos centrais. Vamos identificar? 1, 2, 3, 4, quinto e o sexto valores. Aí o que a gente vai fazer com esses caras? A mediana vai ser uma média simples aqui, né? Desses dois caras. Eu vou somar e dividir por 2. 3 mais 5 dá 8. Dividido por 2 vai dar 4. Ok? Belezinha? Moleza. Ok? Então, só para a gente revisar. Se a gente tem um conjunto de valores, eu vou identificar, eu vou identificar primeiro se esse conjunto tem uma quantidade par ou uma quantidade ímpar de valores. Se tem uma quantidade ímpar, ótimo, eu tenho um único termo central. Aí eu preciso organizar esse conjunto, né, em ordem crescente ou decrescente, não importa, identificar quem é o termo central, a posição do termo central, pego a quantidade de valores, divido por 2, né, e aproximo o valor encontrado para o inteiro maior mais próximo. Essa vai ser a posição. Vou lá no conjunto ordenado e identifico, visualizo lá quem é o cara que ocupa essa posição. No caso de um conjunto par de valores, eu não terei um único valor central, teremos 2 valores centrais. Para identificar a posição, pego a quantidade de elementos do conjunto, divido por 2, né? O resultado que encontrar e o mais 1 serão as posições desses 2 termos centrais. Então, nesse caso, o quinto e o sexto valor, nesse exemplo do conjunto B. Ordenei, né? Da mesma maneira que o anterior, identifiquei quem são esses 2 termos centrais, fiz a média entre eles, encontrei aqui a mediana. Ok? Bacana? Vamos lá. Se a gente tem uma tabela de distribuição de frequência, aí eu peguei o conjunto A lá do primeiro exemplo que nós vimos anteriormente, eu também consigo, com uma certa facilidade aqui, montar encontrar essa mediana. Para isso, eu vou precisar organizar aqui a tabela, né? Então, só para lembrar, aqui eu relacionei as variáveis, né? E vamos colocar aqui as frequências, perfeito? Então, o elemento 1, ele aparece 2 vezes, tá? Então, está aqui 2 vezes a frequência dele. O elemento 2, ele aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes, beleza? O elemento 3, 1, 2, 3 vezes. O elemento 4, 1, 2, 3, 4 vezes. O elemento 5, 1, 2, 3 vezes. O elemento 6, está aqui, aparece uma vez só. O elemento 7, ele está aparecendo 1,
2, 3 vezes. O elemento 8, uma única vez. E o elemento 9, uma única vez. Então a gente vai ter aqui 5 mais 2, 7, 3, 10, 14, 17, 18, 21, 22, 23 valores. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 valores. Então observa, temos uma quantidade ímpar de valores, correto? Então vamos identificar a posição do termo central. Então olha só, 23 dividido por 2, isso vai dar 11,5, correto? 11,5, o inteiro maior mais próximo vai ser 12. Então, o 12º elemento vai ser a minha mediana. Vamos descobrir quem é esse 12º elemento? Vamos lá. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho, né, agrupando, eu vou ter 5 mais 2, 7, e 3, 10, e 4, 14. Significa que aqui, né, se a gente montar uma frequência acumulada, né, do 11º ao 14º elementos desse conjunto, eu vou ter o mesmo valor. O valor é 4. Significa que a mediana é 4. Ok? Beleza? Então, organizei a tabela de distribuição de frequência. Observa que eu não montei o rol, né? Por quê? Porque aqui na tabela de distribuição de frequência ele já está ordenado, né? Então, montei a tabela de distribuição de frequência, coloquei aqui as frequências, identifiquei a posição desse termo central e fui aqui nas frequências, né, até encontrar esse 12º valor. Então, observa, eu começo com 2. Quando eu parto para cá, eu acrescento 5. Então, eu tinha 2 com mais 5, 7. Quando eu parto para cá, eu tinha 7 com mais 3, 10. Beleza? Quando eu acrescento esses 4, eu vou para 14. Então, observa, eu já até passei. Significa que o 11º, 12º, 13º, 14º são todos iguais a 4. Eu quero o 12º, o 12º é o 4. Beleza? Vamos em frente. No ENAD 2016, questão 155, essa foi a segunda aplicação, aquela que aconteceu lá em dezembro, né? Diz o seguinte: uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ele tem que digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dada pela tabela. Então, está aqui para cada texto, né? A tabela apresenta aqui os textos, são 8 textos, e a quantidade de erros, né? Então, no texto 1 foram 2 erros, no texto 2 não teve erro, no texto 3 2 erros, e assim sucessivamente. Aí diz o seguinte: nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a. Vamos lá. Então, a variável aqui, número de erros, correto? Então, se a variável é o número de erros, vamos montar um rol para essa variável, né? Então, vamos lá. O primeiro valor é 0, então está aqui. O segundo valor é 2, sendo que o 2 se repete 1, 2, 3 vezes. Então, 2, 2 e 2. Aí vem o 3 aqui, que aparece uma vez só. Aí vem o 4, que aparece uma vez só também. O 5, que também aparece uma vez só. E o 6, que também aparece uma vez só. Beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Beleza? Então, observa. A quantidade de elementos é par, né? Então, eu tenho uma quantidade aqui par de valores. Então, muita atenção. Então, são 8 valores. Dividido por 2 vai dar 4. Significa que o quarto e o quinto valores formarão a mediana. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e
quinto valores, ok? Então, a mediana vai ser o quê? 2 mais 3 dividido por 2. 2 mais 3 dá 5, que dividido por 2 vai dar 2,5. Beleza? Está aqui 2,5, letra B de bola. Beleza? Molezinha, minha gente? Vamos em frente. Mais uma questão de mediana. Essa é a questão 151. Caiu na primeira aplicação da prova do Enem 2015. Gente, é porque eu trabalho sempre com Enem e com Enad. De vira e mexe eu troco Enem com Enad, mas ali é Enem 2015, ok? Vamos lá, questão 151. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então tá aí as raias, de 1 até 8, e os tempos, ok? A mediana dos tempos apresentados no quadro é... Então, novamente, uma questão simples, 8 valores, né? Novamente, eu vou organizar isso, né? Você observa que a grande pegadinha aqui é você ter que organizar o hall de valores. Então, eu tenho que ordenar, que se eu não ordenar, vai dar erro, né? Eu vou pegar aqui, identificar a posição, fazer a média desses dois caras aqui e vou me dar mal. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, ordenar. Então, quem é o menor valor aqui? É o 20,50. Então, esse é o menor valor, 20,50. Então, já botei ele aqui. Depois dele vem o 20,60, que aparece duas vezes, não é isso? 20,60 aparece aqui e aparece aqui. Então, 20,60. Beleza. Depois dele vem o 20,80. 20,80. Então, já foi. O 20,90, que aparece 3 vezes. Então, 20,90, 20,90, 20,90 e o 20,96. Beleza? Então, são 8 valores, né? Novamente a quantidade é par, né? Então, novamente eu tenho a quantidade par de valores. Então, 8 dividido por 2, a mesma continha que a gente fez antes, dá 4. Significa que o quarto e o quinto valores formando a mediana. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto valores. Então, a mediana vai ser 20,80 mais 20,90 dividido por 2. Isso aqui vai dar 20,85. Belezinha? Letra D de dado. Perfeito? Vamos lá. Continuando. Mais uma questão de mediana. Essa é a questão 153 do Enem 2014. Novamente, lembrando, não é ENAD, é Enem. Vamos lá. A questão 153 diz o seguinte. Os candidatos KLMNP estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Então tem a tabelinha. Na primeira coluna, os candidatos KLMNP. Na segunda, terceira, quarta e quinta colunas, as respectivas notas em português, matemática, direito e informática. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for a menor, aliás, for a maior. Então, vamos grifar aqui para a gente não confundir, for a maior. O candidato aprovado será. Então, vamos lá, sem desespero, observa que eu tenho que tomar o cuidado. Aqui eu preciso ordenar esses valores. Então, para cada candidato, eu vou ter um hall de valores. Então, para o candidato K, eu vou ter, na ordem que está ali mesmo, né? 33, 33, 33 e 34. O candidato L, esse vai mudar um pouquinho aqui, ó. 32, 33,
34 e 39. O candidato M, 34, 35, 35, 36. O candidato N, vamos ter aqui 24, 35, 37 e 40. E o candidato P, vamos ter 16, 26, 36 e 41. Beleza? Então, vamos observar um negocinho aqui para facilitar a nossa vida. Todos eles fizeram 4 provas, perfeito? Então, temos aqui rol, né, das notas de cada um deles, e são 4 notas. Então, a quantidade é par, teremos que pegar para o cálculo da mediana os 2 termos centrais. Então, aqui no candidato K, os 2 termos centrais são esses, do candidato L são esses, do candidato M são esses, do candidato N são esses, do candidato P são esses. Ora, pois, como a gente vai calcular uma média para determinar a mediana, a média é entre esses 2 valores, e a média é a soma dividido por 2, então é óbvio que a maior mediana vai ser daquele valor que obtiver a maior soma. Então observa, nesse caso aqui, a maior soma vai ser 33 mais 33, que dá 66. Beleza? Nesse caso aqui, né, 33 mais 34 vai dar 67. Esse cara é maior. Aqui, 35 mais 35 vai dar 70, maior ainda. Aqui, 35 mais 37 vai dar 72. Opa, superou. E aqui, 26 mais 36 vai dar 62. Então, se a gente for calcular, eu não precisaria fazer isso, que já dá para identificar aqui a maior soma, né? Lembra que a gente está fazendo um concurso, então eu preciso resolver a questão da forma mais rápida possível. Então, a questão já está morta. O candidato N é o candidato que vai ter a maior mediana. Mas, para uma questão didática, a mediana então vai ser 66 dividido por 2, que dá 33. Nesse caso aqui, a mediana vai dar 67 dividido por 2, que vai dar 33,5. Nesse caso aqui, a mediana vai ser 70 dividido por 2, que dá 35. Nesse caso, a mediana vai ser 72 dividido por 2, que vai dar 36. E nesse caso, a mediana vai ser 62 dividido por 2, que dá 31. Então, a maior mediana está aqui, como a gente já tinha visto, é o do candidato N. Ok? Beleza? Vamos em frente. Bom, por fim, a média, né? A média, talvez, dessas medidas de tendência central seja aquela que a gente mais vê, né, durante a educação básica, né? Então a gente está sempre falando de média, né? A média para passar, enfim. Então a média ela acaba, né, sendo mais comentada. Embora a moda também, só que a gente não faz a associação da moda no sentido mais usual, né? Então quando a gente fala que um determinado o uso de um determinada vestimenta está na moda, um penteado está na moda, a música está na moda, a banda está na moda. Então a gente não faz essa associação, mas na verdade essa associação ela pode ser feita, porque quando a gente diz que algo está em moda, significa que num determinado conjunto de pessoas, aquele comportamento, aquela vestimenta, né, aquele som, aquela música, aquela banda, é o que aparece, né, na maior frequência. Beleza? Mas vamos focar aqui na média. Então, existem vários tipos de média, né? Os mais usuais são média aritmética, média geométrica, média harmônica. No Enem, a gente vai falar especificamente de média aritmética, né? Eu faço um destaque aqui sobre os tipos de média e como essas médias elas aparecem para a gente, né? Então,
quando eu falo de média aritmética, média geométrica, média harmônica, tem outros tipos de média, eu estou falando de tipo de média. Só que para cada tipo ela pode ser simples ou ponderada, beleza? Então, média ponderada não é um tipo de média, né? Então, a média aritmética ela pode ser simples e pode ser ponderada. A média geométrica pode ser simples e pode ser ponderada. A média harmônica pode ser simples ou ponderada. Então, o que diferencia ser simples ou ser ponderada? A ideia é bem tranquila, né? Uma média simples quando todos os valores possuem o mesmo peso. E a média ponderada quando, obviamente, a gente tem pesos distintos para esses valores. E aí, como a gente vai abordar especificamente a média aritmética, vamos falar dela tanto no cálculo da média simples quanto no cálculo da média ponderada. Ok? Vamos lá. Então, para a gente falar de média simples, vou considerar aqui um conjunto A formado aí por esses valores: 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 9. Então, a gente quer calcular a média desses valores. Então, primeira coisa, a média ela vai ser, né, dado... fiz uma lambança aqui. A média vai ser dado pela soma de todos os valores dividido pelo total de valores, né? Então, fácil aqui a gente trabalhar, né? Então, para eu calcular a soma desses valores aqui, coloquei aqui, né? Então, 4 mais 5, mais 5, mais 6, mais 7, mais 7, mais 7, mais 9. Somando tudo aqui, eu encontro 50. São 8 valores, né? 50 dividido por 8 dá 6,25, ok? Então, muito fácil a gente calcular a média aritmética simples de um conjunto qualquer de valores. Poderíamos também ter colocado isso numa tabela de distribuição de frequência. Isso também ajuda, agiliza um pouquinho no cálculo, né? Então, lembrando, eu vou colocar aqui os valores da variável, né? Então, a variável A admite valores 4, 5, 6, 7, 9. O 4 aparece uma vez só, o 5 aparece 2, o 6 aparece 1, o 7 aparece 3 vezes, o 9 aparece 1, totalizando 8 valores. Se eu quero somar todos esses valores, eu não vou somar só a coluna X. O que a gente vai fazer? Aí a interpretação da tabela de distribuição de frequências ela é importante. Vamos lembrar aqui. Então, aqui ele está dizendo que o 4 aparece uma vez só, beleza? Aqui ele está dizendo que o 5 aparece 2 vezes. Então, somar o 5 2 vezes é a mesma coisa que multiplicar 5 por 2. Da mesma forma que somar o 4 uma vez só é multiplicar 4 por 1. Da mesma forma que somar o 7 3 vezes é multiplicar o 7 por 3. Então, eu monto uma terceira coluna com esses produtos. 4 vezes 1 dá 4, 5 vezes 2 dá 10, 6 vezes 1 dá 6, 7 vezes 3, 21, 9 vezes 1, 9. E aí, isso aqui é que eu vou somar. 10 mais 4 mais 6 mais 21 mais 9, totalizando aqui 50 valores. Então, nessa coluna, aqui no finalzinho, eu vou ter o somatório das frequências e aqui eu vou ter o somatório desse x vezes f. Então, eu vou alterar aqui a minha fórmula da média, mas observa que o conceito é o mesmo, é o somatório de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Só que na tabela, a soma de todos os valores eu vou obter aqui, ó, no x vezes f. Então, o somatório de x vezes f dividido pela quantidade de valores, que na tabela eu vou extrair aqui do somatório de f. Então, a média vai ser o somatório de x vezes f dividido pelo somatório de f. 50 dividido por 8, 6,25, como a gente já tinha calculado. Ok? Bacana. Vamos falar de média ponderada agora. Para falar de média ponderada, vou usar um exemplo aqui, um probleminha. Então, vamos considerar que, num determinado concurso, um candidato deverá fazer provas de conhecimentos gerais, então, conhecimentos específicos e de redação. Então, são 3 provas que ele tem que fazer: conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e de redação, com pesos, respectivamente, 3, 5 e 2. Então, a prova de conhecimentos gerais tem peso 3, conhecimentos específicos, peso 5 e redação, peso 2. Para um candidato que tenha tirado as notas 7,5, 8 e 6, nessa ordem, né? Qual a média final dele? Beleza? Então, bacana. Como é que a gente calcula a média ponderada, né? Eu vou fazer um somatório de cada valor vezes o seu peso.
e dividir isso pelo somatório dos pesos. Então, observa que essa formulazinha aqui é muito semelhante à fórmula da média que a gente viu lá na distribuição de frequência. Perfeito? Porque é exatamente isso, a gente subentende, quando os pesos são diferentes, que aquele valor, o entendimento que a gente tem é que ele é como se ele estivesse aparecendo na quantidade de vezes, na frequência dada pelo peso dele. Né? Então é como se ao invés dele ter feito 3 provas, ele tivesse feito 10 provas, sendo que em 3 ele tirou 7,5, em 5 ele tirou 8, em 2 ele tirou 6. Ok? Por isso que as fórmulas são idênticas. Então, a média ponderada ela vai ser o quê? Então eu vou pegar aqui a nota 7,5 e multiplicar pelo peso dela. O peso dela é 3. Vou somar com a nota 8 e multiplicar pelo peso dela, que é 5. Vou pegar a nota 6 e multiplicar pelo peso dela, que é 2. Dividindo aqui pelo somatório. Vamos botar o símbolo do somatório aqui, né, para não gerar confusão. Somatório dos pesos, que vai ser o quê? 3 mais 5 mais 2. Ok? Então a gente vai ter aqui 7,5, né? 7,5 vezes 3 vai dar 3 vezes 7, 21. 15 vai dar 22,5, não é isso? 22,5 mais 8 vezes 5 dá 40, mais 6 vezes 2, que dá 12, dividido por 10. Ok? Vou pegar aqui só para... Beleza? Vamos somar aqui. Então, somar esses valores, 22,5 mais 40 mais 12 vai dar 74,5. Então, vamos ter aqui a média ponderada, 74,5 dividido por 10, que vai dar 7,45. Então, essa é a média final desse candidato. Ok? Tranquilinho? Bacana? Vamos lá. As questões do Enem. Agora eu acertei. Enem 2016. Vamos lá. A permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for no mínimo R$30.000, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais dessa empresa, de janeiro a maio do ano em curso. Então tem um quadrinho aqui, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho, em milhares de reais, para o gerente continuar no cargo e não ter sua cabeça decepada? Opa, vamos voltar aqui. E não ter sua cabeça decepada. Então, vamos lá. O que a gente precisa observar aqui? Né? Eu tenho uma quantidade aqui em junho, que ainda não sei qual é, e a ideia é essa, saber qual é a quantidade que ele deve lucrar aqui em junho, para que a média seja pelo menos R$30.000. Beleza? Então, a média ela vai ser o quê? A soma de todo mundo, não é isso? Então, eu vou ter aqui o 21 mais o 35 mais o 21 mais o 30 mais o 38 mais o x, não é isso? Que eu não sei qual é, mas ele está aqui, né? Dividido por 6. E isso tem que ser, no mínimo, R$30.000. Ok? Então, vamos somar esse trem aqui? Vamos somar esses valores ali. Então, 21 mais 35 mais 21 mais 30 mais 38. Então, esse somatório aqui está dando 145 mais o x. Isso dividido por 6. Isso tem que ser igual a 30. Então, vou multiplicar aqui, não é isso? Então, a gente vai ter
145 mais o x igual 6 vezes 30 vai dar 180. X então vai ser 180 menos 145. X então vai ser 180 menos 145, que vai dar 35. Então, o cabra, para manter a cabeça no pescoço, ele tem que lucrar pelo menos R$35 mil em junho. Beleza? Letra E. Ok? Bacaninha, molezinha. Vamos adiante. Questão 140, ainda do Enem 2016. No Enem 2016, nós tivemos uma quantidade muito grande de questões envolvendo as medidas de tendência central. Então, é importante a gente dar essa atenção. Então, a questão diz o seguinte: em uma cidade, o número de casos de dengue confirmados aumentou consideravelmente nos últimos dias. A prefeitura resolveu desenvolver uma ação contratando funcionários para ajudar no combate à doença, os quais orientarão os moradores a eliminarem criadores do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A tabela apresenta o número atual de casos confirmados por região da cidade. Então, temos aí um quadrinho com as regiões: oeste, centro, norte, sul, noroeste, leste, centro-oeste, centro-sul, e a quantidade de casos confirmados aí na segunda coluna. A prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados. Então, tem duas condições aqui. Eu vou contratar 10 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados, e 7 funcionários para cada região da cidade cujo número de casos seja menor ou igual à média dos casos confirmados. E aí a pergunta, o comando da questão pergunta o seguinte: quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar a ação? Então, bacana. Como a referência é a média, a gente vai precisar calcular essa média, né? Então, eu vou ter que calcular a média entre 237, 262, 158, 159, 160, 278, 300, 278 novamente, 278 novamente, ok? Então, eu vou pegar, somar isso tudo e dividir por, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regiões, ok? Então, vamos somar esse trem aí. Então, 237 mais 262 mais 158 mais 159 mais 160 mais 278 mais 300 mais 278 novamente. Então, eu vou ter aqui um total de 1.832 casos, que dividido por 8 vai dar 229 inteiros. 229 casos. Beleza? Então, vamos lembrar aqui, eu vou ter que contratar 10 funcionários para cada região cujo número de casos seja maior que a média, e 7 se for menor ou igual que a média. Bacana? Então, vamos contar aqui. Maiores que a média é 229, então olha só, maior que a média, esse é 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 maior que a média. Então temos 5 regiões com uma incidência de casos de dengue maiores que a média. Então eu vou ter 10 funcionários vezes 5 regiões, que dá 50. Beleza? Nas outras 3, eu vou ter 7 funcionários apenas. 3 vezes 7 até ontem dava 21. Então, eu tenho aqui 71 funcionários que deverão ser contratados. Beleza? Letra D de dado. Molezinha? Difícil é somar. O resto, molezinha. Molezinha, molezinha. Vamos lá.
Mais uma questão envolvendo média. Questão 156, essa é do Enem 2014. Diz o seguinte: uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelo dono. Então tem uma tabelinha aí, né? Número de sapatos com defeito. Então a média deu 36, a mediana 37, a moda 38. Para quantificar os sapatos de cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidas. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor dos sapatos, explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor. Aí tem aí as opções. Essa questão eu gostei muito dela, é uma questão muito boa. Bom, primeiro que aborda as 3 medidas de tendência central, média, mediana e moda. Embora que para resolver o problema a gente só vai utilizar aqui 2 dessas medidas, a média e a moda. Por que a média e a moda? Vamos lá. O critério utilizado aqui é o seguinte: os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com a numeração dos sapatos com maior número de reclamações. Então é evidente aqui que se a variável é reclamação, a gente vai buscar o maior número de reclamações, e a gente está falando de moda, né? Então a moda aqui 38, beleza? E o grande barato aqui dessa questão é o seguinte: e a cor, né? Aí o problema diz o seguinte: para quantificar os sapatos pela cor, eles, e aqui, né, só deve vender sapato de homem, porque é branco ou preto, né? Então, bacana. Então, a gente tem aqui a cor branca identificada pelo número 0 e a cor preta identificada pelo número 1. E aí o que a gente observa? Então, eu só tenho 2 valores para essa variável, né, que ele colocou aqui, né? O 0 ou 1. Como a média, aqui, ó, a média da distribuição desses zeros e 1s é 0,45, então observa, eu tenho 0 e tenho o 1. Então observa, a metade aqui é o 0,5. Se o resultado da média, ele está dizendo, né, que a média deu 0,45, significa que a maior quantidade de valores é 0 e não 1. Ou seja, nesses sapatos com defeito, a cor de sapato que aparece, né, com maior quantidade de defeitos é a cor branca. Então, branca e o número 38 está aqui a solução da questão. Questão muito bonita, brilhante essa questão, adorei. Vamos para a próxima. Essa também do Enem 2014, questão 150. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais nas disciplinas Química e Física, considerando respectivamente os pesos 4 e 6 para elas. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro representa as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. Então tem um quadro aí, né? O candidato 1 obteve nota 20 e 23, né, respectivamente, em Química e Física. O candidato 2 não fez a prova de Química, fez só de Física, com 25. O candidato 3 tirou 21 e 18. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... Bom, então, ótimo, temos aqui um exemplo de média ponderada, né? Então,
para que a gente possa encontrar esse valor de x, eu vou ter que encontrar a média ponderada dos outros candidatos. Eu nem precisaria fazer do candidato 3, visto que as duas notas em Química e Física são menores, né? Mas vamos fazer para exercitar aqui. Então, a média ponderada, vamos calcular aqui a média ponderada do candidato 1. Né? Então, vamos lá. O peso da prova de Química é 4. A nota que ele obteve foi 20. Da prova de Física é 6. A nota que ele tirou foi 23. Dividido por 6 mais 4, 10. Ok? Então, vamos fazer a continha aqui. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 20, que dá 80, mais 6 vezes 23, que dá 138, dividido por 10. Então, 138 mais 80, vou ter aqui 218, dividido por 10, 21,8. Então, essa é a média ponderada dele. Do candidato 3, a média vai ser, vamos fazer aqui, 4 vezes 21, mais 6 vezes 18, né? Dividido por 10. Então, a prova que tem maior peso, 6, ele tirou uma nota muito menor do que a do outro. Então, óbvio que esse resultado vai ser menor. Mas vamos fazer para exercitar. 4 vezes 21 dá 84, mais 6 vezes 18, que vai dar 108, dividido por 10. 108 mais 84, 192. Como já era de suspeitar, isso vai dar 19,2. Beleza? Então, eu vou desconsiderar esse resultado, né? Vou desconsiderar esse resultado, vou considerar só esse aqui porque é o maior. Beleza? Então, a média do candidato 2 vai ser dada por 4 vezes x mais 6 vezes 25 dividido por 10. Ou seja, 4x mais 25 vezes 6, que dá 150, dividido por 10. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que esse valor, para que o candidato 2 seja o campeão, ele tem que ser maior que 21,8, que é a média aqui do candidato 2. Então, continuando aqui, vou ter que 4x mais 150 tem que ser maior que 218, multiplicando aqui o 10 pelo 21,8. Ok? Então, 4x vai ter que ser maior que 218 menos 150. Beleza? Significa, então, que o 4x tem que ser maior. 218 menos 150 vai dar 68. Beleza? Então, x tem que ser maior que 68 dividido por 4. Beleza? 68 dividido por 4 vai dar 17. Então, x tem que ser maior que 17. Então, o primeiro valor maior que 17 está aqui, molezinha, 18. Esse é o resultado. Ok? Muito fácil? Bacana, gente. Muito bom. Mais uma questão, essa do Enem 2015, diz o seguinte. Um conjunto é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas 5 etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na 5ª etapa. Bacana. Então tem um quadrinho aí, né? Candidato A, B, C, D e E. As médias nas 4 etapas, nas 4
primeiras etapas e a pontuação na quinta etapa, ok? A ordem de classificação final desse concurso é... Bacana? Então, vamos lembrar aqui logo no início, né? Vamos retomar aqui no início para que a gente possa entender como é que é feita esse ordenamento aqui, né? Então, o concurso é composto por 5 etapas, cada um vale 100 pontos, ok? A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas 5 etapas, né? Então, a gente vai ter que calcular a média nas 5 etapas. A classificação obedecerá a ordem decrescente das pontuações finais, então do maior para o menor. Então a primeira coisa que a gente vai precisar aqui é fazer calcular essas médias. O cuidado que a gente tem que tomar é que aqui eu tenho as médias na primeira etapa, ou seja, nas 4 primeiras etapas. Então aqui para o cálculo dessas médias foram somadas notas de 4, né, das 5 etapas. Perfeito? Então observa, a média apresentada lá, vou fazer uma aqui só para a gente entender, a média do A, né? Esse 90 aqui, deu 90, correto? Esse 90 é resultado do quê? É resultado da soma das 4 provas, né? Da soma das notas parciais, dividido por 4, beleza? Então, a soma parcial das notas dele vão ser 90 vezes 4, que dá 360, beleza? Beleza? Então, para esse candidato, a soma total, né? O total da nota dele, da soma das notas, vai ser o quê? 360 mais a pontuação na quinta etapa, 60, beleza? Que vai dar 420, perfeito? Então, a média final desse candidato A vai ser o quê? 420 dividido por 5, que vai dar 420 dividido por 5 vai dar 84. Beleza? Entendeu como é que a gente fez? Bacana? Então, isso eu vou fazer em todas elas. Eu vou fazer mais rapidamente agora, né, uma questão de tempo, mas só para a gente entender. Então, essa média que está sendo dada aqui é uma média calculada em cima de 4 notas. Então, eu vou pegar essa média, multiplicar por 4 e somar o resultado da quinta etapa para todos eles. Beleza? Então, o total do candidato B vai ser 85 vezes 4, que dá 340, mais a nota dele na quinta etapa, que é 85. Então, o somatório dele vai dar 425. Então, para esse cara, a média final dele, média final do B, vai ser 425 dividido por 5, que dá 85. O total do candidato C vai ser 80 vezes 4, que dá 320, mais a nota dele na quinta etapa, que é 95. Então, ele está somando 95 e chegando a um total de 415. Ok? Então, a média final do candidato C vai ser 415 dividido por 5. 415 dividido por 5 dá 83. O total do candidato D vai ser 60 vezes 4, que dá 240. A nota dele na quinta etapa é 90, então 240 mais 90 dá 330, ok? Então a média final dele vai ser 330 dividido por 5, que dá 66. E por fim, o total do candidato E vai ser 60 vezes 4, que dá o mesmo 240 daqui,
só que a nota final dele foi 100. Então, 340. Então, a média final dele vai ser 340 dividido por 5, que dá 68. Beleza? Então, vamos organizar essas médias em ordem decrescente. Então, do maior para o menor. Então, a maior média é 85, né? Depois 84, depois 83, depois 68, depois 66. 85 foi o candidato B, 84 o candidato A, 83 o C, 68 o E, 66 o D de dado. B-A-C-E-D. B-A-C-E-D. Tá? Belezinha? Dá um trabalhinho, né? Mas a questão é boa. Bacana, gente. Muito bom. Beleza? É isso. Finalizamos então a nossa terceira videoaula da série Tratamento da Informação no Enem. Né? Nessa aula a gente falou aí das medidas de tendência central, abordamos aí vários conceitos, em destaque, né? Moda, média e mediana, falamos de variável, falamos de frequência, falamos de média simples e ponderada, beleza? Então, dica, como sempre, né? Veja esse vídeo quantas vezes achar necessário, indique esse vídeo aos seus colegas, dá um curtir lá pra gente, caso você tenha gostado. Se não gostou, né? Manda a sua reclamação, diga pra gente aí o que a gente precisa melhorar, beleza? Mas sempre lembrando que o propósito daqui é ajudar os alunos a melhorar a sua formação no ensino médio, né? E conseguir chegar lá na prova do Enem em condições de disputar com qualquer outro candidato. Beleza? Valeu, minha gente, um abraço, até a próxima.